Raul. Raul está falando o seguinte: fazendo a lista, eu não consegui nem começar a fazer o exercício 9. O que seria esse valor de I? Raul, esse é um exercício que as pessoas costumam mesmo ter muita dúvida, tá? Vamos aqui ver qual é o exercício 9. Faça o gráfico da frequência relativa por idade, utilizando os dados da tabela 2.1, frequência relativa acumulada. E depois no gráfico você vai obter qual é o valor do eixo X que corresponde a 25% no eixo Y. Qual é o valor do eixo X que corresponde a 50% no eixo Y. E qual é o valor no eixo X que corresponde a 75% no eixo Y, certo? Então isso aqui são pares, ó, o X com seu respectivo Y, o X com seu respectivo Y, o Y com seu respectivo Y, tá? Então você quer saber qual é o valor de idade que corresponde a já ter passado 25% dos dados. Qual é o valor da idade que antes dele já tem 50% dos dados? E qual é o valor da idade que antes dele já tem 75% dos dados? Então, se você fizer o gráfico de dados por frequência relativa acumulada, vai ser fácil calcular esses valores de I correspondente a cada uma dessas porcentagens, tá bom? Vamos pegar os dados da tabela 2.1 para a gente só fazer uns exemplos. Começar a fazer o gráfico, depois você acaba, tá? Então, a tabela 2.1 está aqui, é a idade. Então, você tem que começar pela menor idade. Acho que a menor idade é esse 20 anos e 10 meses aqui, né? Não tem mais nenhuma idade menor que 20 anos, ó. Então, 20 anos e 10 meses é a primeira idade. Você tem no total 36 dados aqui, tá? Então, 36 dados. Então, você vai começar a fazer o seguinte. Então, exercício 9. 9, é 9 só, né? Não é 9A, é 9, né? Exercício 9, simplesmente exercício 9, tá? Então, no exercício 9, Então, você começa lá. Vamos fazer aqui o histograma, frequência relativa acumulada. Sempre lembrando que frequência relativa acumulada, ela vai sempre acabar no valor 1. Então, você tem que fazer uma escala aqui que dê certo no número 1, tá? Eu vou fazer meio fora de escala, mas na hora de fazer vocês têm que fazer na escala certinho, principalmente aqui no eixo das idades, tá? Então veja, quando chegou, vamos colocar duas barrinhas aqui para dizer que eu vou começar de qualquer valor, mas a partir daquele valor ele tem que estar na mesma escala. Então aqui, 20 anos e 10 meses. Então veja, quando não tinha nenhuma idade antes. Como não tinha nenhuma idade antes, era zero antes a frequência acumulada, né? Aqui é frequência relativa acumulada. Tá bom? Então, como não tinha nada antes, até chegar a 20 anos e 10 meses era tudo zero. Quando chegou em 20 anos e 10 meses, você tem o primeiro dado. Bom, como é um dado em 36, isso aqui vai então mudar para 1 sobre 36 avos, né? Então aqui era zero, pulou para 1 sobre 36 avos. A próxima idade, quanto que é a próxima idade? Vamos ver. 20, 28, 23. A próxima idade é o 23 e alguma coisa aqui, ó. 23 anos e 6 meses. Quando chegou em 23 anos e 6 meses, né? Ela pula para 2,36 avos. Então aqui pulou para isso, tá? Você pode fazer o seguinte, ela era 1 sobre 36. Quando chegou em 23 anos e 6 meses, ela pula para 2 sobre 36. Opa, deixa eu pôr a lousa aqui para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Então veja, era zero. Quando chegou em 20 anos, ela pulou para 1 sobre 36. Aí continuou 1 sobre 36 até chegar em 23 anos e 6 meses. Pulou para 2 sobre 36. Aí foi para o próximo dado. Vamos supor que o próximo dado está aqui.
Então ela continua 2 sobre 36. Quando chega aqui no próximo dado, ela pula para 3 sobre 36. Ela pula para cá. E aí continua assim, depois para 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36, 7 sobre 36, 8 sobre 36 e assim vai. Então veja que vai dar um gráfico que é uma escadinha, tá? Cada vez que aparece um novo dado aqui, ó, ela dá um saltinho de uma altura de 1 sobre 36, tá bom? Aí, vamos supor que você tem já lá formado, tá? Opa. Então veja que os degraus vão ser de tamanhos diferentes, né? Porque às vezes demora para aparecer uma nova idade, mas a altura dos degraus vai ser sempre o mesmo. Vamos supor que chegou aqui, tá? Você fez o gráfico e deu uma coisa parecida com isso aí, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o correspondente a 25%. Que 25% em 36 é 9 sobre 36, né? Então, quando chegar em 9 sobre 36, você vai pegar aqui, ó. Vai pegar o eixo, o ponto 25%, vai projetar em cima da linha do gráfico e vai descer aqui. O valor da idade aqui é o I que você quer de 25%. Aí você vai pegar o de 50%, que está aqui. Né? 50%, ele corresponde a 18 sobre 36, né? 50%. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai ver, vai projetar esse valor até a curva. Quando chegar na curva, você abaixa aqui para o eixo X. Esse vai ser o I de 50%. Esse era o I de 25%, esse é o I de 50%. E quando chegar no de 75%, também que é 27 sobre 36, você vai projetar aqui, vai baixar aqui, e esse aqui vai ser o valor de I 75. Então você achou os 3 Is correspondente aos 3 Is que ele quer aqui no exercício, certo? O I para 25, o I para 50 e o I para 75. Então vocês vão fazer o exercício desse jeito aí, tá? Para conseguir calcular isso. Então, antes de tudo, você tem que fazer essa curva que é uma escadinha, tá? Então, isso aqui vai ser a curva de distribuição acumulada por dado, não mais por categoria, mas por dado. Então, cada dado que aparecer, você sobe um pouquinho nessa curva aqui. Cuidado que essa escala aqui tem que ser perfeita. Você tem que colocar os dados tudo no lugarzinho certo. Pega uma régua milimétrica aí e faz os dados, cada um no seu lugar certinho, né? Então, fazendo isso para vocês terem os valores certinho de cada um dos dados aí, porque na hora que você for fazer essa projeção, se vocês não fizerem escala certinho, não vai cair no valor certinho de I. E aí vocês vão calcular um valor de I errado. Então tem que ser certinho isso daqui. Isso aqui nós vamos ver nas aulas seguintes, daqui umas 2 aulas, que isso daqui é o valor do quartil, 25%, isso é o valor da mediana, que é a mesma coisa que o segundo quartil, isso daqui é o valor do terceiro quartil. Então, esses valores de I são valores da variável tal que 25% dos dados estão antes dele. Esse valor de I aqui é o valor da mediana, quer dizer que 50% dos dados estão antes desse valor. E esse valor aqui, que é o terceiro quartil, é o valor tal que 75% dos dados estão antes dele. E isso que então é uma maneira gráfica de calcular esses quartis, e nós vamos aprender nas aulas seguintes como calcular esses quartis do ponto de vista analítico, né? Aritmético, tá bom? Então é assim que você vai fazer o exercício 9, já antecipando o conceito de quartil. Tá bom? Entendeu, Raul? Diz que entendeu. Genial, entendi. Valeu, professor. Então tá bom. Então, qualquer dúvida na aula de quarta-feira de novo, nós vamos discutir de novo essa lista. Então, qualquer dúvida que tenha que na hora de fazer mesmo tiver, a gente esclarece de novo. A Clara está perguntando o seguinte: professor, estou com dúvida na 5. Os valores lá são a frequência absoluta, certo? E como encontro o delta, já que os intervalos são diferentes? Então, na 5, vamos ver a 5.
Exercício 5. Ah, tá. Então veja, ó, na zona urbana, se você quiser fazer o histograma de área 1, você pode fazer o histograma só com frequência relativa, que dá para comparar também a zona urbana com a zona rural. Você faz em frequência relativa aqui, em frequência relativa aqui. Se você fizer em frequência absoluta, os histogramas, não vai dar para comparar, porque você só pode comparar coisas que estão na mesma escala. Como aqui o número total absoluto é 200 e aqui o número total absoluto é 100, você vai ter escalas diferentes no eixo Y, não vai dar para comparar. Então, para você poder comparar os dois histogramas, ou você faz frequência relativa nos dois, ou você faz frequência relativa dividido por delta nos dois, certo? Ó, porque o delta é o mesmo para os dois histogramas. Veja, nessa primeira classe o delta vale 1. Então, quanto que vai ser a frequência relativa aqui? Ó? Aqui é 10 dividido por 200 é 5%, 0,05. 0,05 dividido por 1 dá 0,05. Na segunda classe, aqui é 40 dividido por 200 dá 20%. 20% é 0,20. 0,20 dividido pela base, que é 2 aqui, ó, 0,20 dividido por 2 dá 0,10. Então a frequência relativa dividido por delta aqui é 0,10. 80 dividido por 200 é 40%, 0,40. 0,40 dividido por 2, que é a base aqui, o tamanho da base aqui, dá 0,20. Aqui, o tamanho da base é 3. Então, 50 dividido por 200 dá 0,25. 0,25 dividido por 3 dá 0,0833. Então, a frequência relativa dividido por delta aqui é 0,0833. Aqui a frequência relativa é 10%, 0,10. Dividido pela base, que é 5 aqui, 0,10 dividido por 5 dá 0,02. Então, a frequência relativa sobre delta aqui vai ser 0,02. Tá? E você vai fazer as mesmas contas aqui para a zona rural, para fazer o histograma da zona rural. Tá bom? Não sei se eu fui claro, Clara. Entendeu? Então tá ok. Ela disse que entendeu. Então tá bom. Então, para fazer comparações de histograma, pessoal, vocês têm que fazer os dois histogramas na mesma escala, tanto no eixo X como no eixo Y. Tá bom? E para fazer no eixo Y na mesma escala, vocês só podem usar ou frequência relativa ou frequência relativa dividido por delta, porque aí é a mesma escala. Se você for usar frequência absoluta, se o número total de dados nos dois histogramas for diferentes, e geralmente é diferente quando você constrói histogramas de vários grupos de dados, né? Aí não dá para comparar. Você tem que fazer então na frequência relativa ou na frequência relativa dividido por delta para poder comparar histogramas, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal das 9 horas deveria estar começando a entrar agora, né? Para tirar dúvidas. Professor, o Pedro Henrique está perguntando, o senhor pode repetir a explicação? Eu não entendi. Do exercício 5, Pedro? Sim, então vamos desenhar na lousa, porque aquela brincadeirinha de quer que eu desenhe, não é brincadeira, né? Ajuda muito a gente desenhar. Então vamos lá. Vou pôr a lousa aqui, Pedro, para a gente fazer o exercício 5. Ó. Então, deixa eu pegar lá os dados do exercício 5. Então tem de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, 7 a 10 e 10 a 15. Eu vou fazer só da zona urbana, tá? Depois você faz igualzinho para a zona rural e aqui é a frequência absoluta, né? Então você tem 10. Opa, deixa eu pôr a lousa para vocês verem o que eu estou escrevendo, né? 10, mas aí eu preciso dos dados. 40, 80, 50, 20. Eu tenho um total aqui de 200 imóveis, tá? Então essa é a frequência absoluta. Se você quiser fazer a frequência relativa,
Para poder comparar dois histogramas, você tem que fazer necessariamente ou na frequência relativa ou na frequência relativa dividido por delta, que delta é a base, é o tamanho do comprimento da sua caixinha, tá? Então veja, a frequência relativa aqui é 10 dividido por 200. 10 dividido por 200 dá 5%, tá? Então 0,05, que é igual a 5%, tá? 40 dividido por 20 dá 20%, que dá 0,20, que é igual a 20%. 80 dividido por 200 dá 40%, então dá 0,40, que é igual a 40%. 50 dividido por 200 dá 25%, então vai dar 0,25, que é 25%. E 20 dividido por 200 é 10%, então 0,10, que é 10%. Se vocês somarem, vocês vão ver que dá 1, que é a mesma coisa que 100%, tá bom? Agora eu vou fazer a frequência relativa dividida por delta. Veja que o tamanho dessa classe aqui é 1, vai de 2 até 3, então o tamanho é 1. Então frequência relativa 0,05 dividido por delta, que é 1, dá o próprio 0,05. Tá? Já nessa classe aqui, a frequência relativa é 0,20. O tamanho da classe é 2, então vai ser 0,20 dividido por 2. 0,20 dividido por 2 dá 0,10. Tá? 5 até 7 tem tamanho 2, então 0,40 dividido por 2 dá 0,20. 0,25 dividido por 3, porque aqui a classe tem tamanho 3, então 0,25 dividido por 3 dá 0,0833, tá? E 0,10 dividido por 5 dá 0,02, né? Tá bom? Então, esses são os valores da frequência relativa dividido por delta. Se vocês fizerem um histograma com esses valores aqui, vocês vão ver que o histograma tem área 1, né? Porque essa variável frequência relativa dividido por delta me dá um histograma de área 1. Então, se você fizer o histograma, então vai ser de 2 a 3, de 3 a 5, eu vou mudar essa escala aqui, porque senão eu não vou conseguir. 0 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 10, mais ou menos por aqui. E de 10 a 15, tem que fazer tudo na mesma escala, hein? Então, de 10 a 15 tem que ser 5 vezes maior do que esse comprimento de 2 a 3, né? Então, de 7 a 10, e aí de 10 a 15. Tá bom? E a minha lousa não está aparecendo aí. Ah, agora vai aparecer. Tá ok? Bom, eu vou fazendo aqui, ela vai aparecer daqui a pouco. Ela deve estar com delay aí por causa do Wi-Fi. Então, aqui, a primeira classe é 0,05, vai até 0,20, então eu posso colocar aqui 0,10, 0,20. Por delta, tá bom? Então, vamos lá, de 2 a 3 dá 0,05, que está mais ou menos aqui. De 3 a 5 dá 0,10. De 5 a 7 dá 0,20. De 7 a 10 dá 0,0833, deve ser mais ou menos por aqui. E de 10 a 15 dá 0,02, que deve dar mais ou menos por aqui. Então, se vocês calcularem a área desse histograma, esse histograma vai ter área 1, né? Qual que é a área desse histograma? Esse primeiro retângulozinho aqui tem base 1 e altura 0,05. Esse segundo tem base 2 e altura 0,10. Esse terceiro tem base 2 e altura 0,20.
Esse aqui tem base 3 e altura 0,0833. E esse último tem base 5 e altura 0,02. Se vocês calcular a área de todos esses aqui, somar, vocês vão ver que a área desse histograma é área 1. Então, quem quiser fazer o histograma com frequência relativa sobre delta, faz lá na zona rural também. Faz lá na zona rural também, frequência relativa sobre delta, para vocês poderem comparar, tá? E aí, então, você vai ter um histograma frequência relativa sobre delta. Quem quiser fazer só com frequência relativa, faz os dois em frequência relativa para poder comparar. E aí vocês vão chegar à conclusão se tem imóveis, se na zona rural tem imóveis mais caros de aluguel, ou se na zona urbana tem imóveis mais baratos, ou vice-versa, se é na zona rural que tem imóveis mais baratos ou não, comparando os histogramas, tá bom? A conclusão que vocês têm que chegar é qual zona possui imóveis mais caros e quais zonas possuem imóveis mais baratos, na média, né? Comparando os histogramas, tá bom? Pronto, a lousa voltou. Então, pessoal, veja que eu dividi a frequência relativa pelo tamanho da classe. E aí eu tenho essa frequência relativa, então essas são as alturas. Se eu multiplicar cada base pelas alturas e somar as áreas desses retângulos aqui, a área total vai ser 1. Esse é o objetivo de fazer histograma com frequência relativa sobre delta, tá? Então, não sei, ô Pedro, você fez uma outra pergunta aqui, ó. Na hora de montar o gráfico, como eu determino as medidas? Caso eu queira usar o tamanho de 1 cm para 2 a 3, na hora que for fazer de 10 a 15, eu usaria 5 centímetros? Exatamente, Pedro. Então você tem que planejar para não ter espaço suficiente para fazer o gráfico, certo? Então antes de começar a fazer, você tem que planejar para ver se vai caber com as medidas que você escolher aí. Mas uma vez escolhida, tem que ser proporcional. E a proporção é essa: se a sua distância de 2 até 3 for 1 cm, de 10 a 15 vai ter que ter 5 centímetros, tá bom? Tem que fazer tudo em escala, tá bom? É isso aí mesmo. Mais alguma... Professor, tem alguma ferramenta para indicar além do Excel para fazer gráficos? Ô, Lucas, o objetivo dessa disciplina não é ensinar pacotes gráficos, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uma vez à mão, mas no seu caso, eu uso programas sofisticados de estatísticas, né? Eu uso o R, ou eu uso o Minitab. O Minitab é muito bom para fazer gráfico. O Minitab ele tem uma versão demo que ele deixa você usar 30 dias, se não me engano, mas o truque para você continuar usando é baixa o primeiro demo em português, depois baixa o segundo demo em inglês, depois baixa o segundo demo em chinês, e assim vai. E aí, cada uma vez que você baixa em uma língua diferente, você tem 30 dias para usar o demo no IP que ele baixou, tá? O Minitab eu gosto muito para fazer gráfico. O próprio SPSS, que é um programa estatístico muito sofisticado, ele também faz gráficos muito bons. Mas o objetivo, vocês tiveram lá o Minitab não, o equivalente livre do Matemática para fazer gráfico lá em bases computacionais, né? Usa aqueles pacotes gráficos que vocês aprenderam em bases computacionais, que são muito bons para fazer esses gráficozinhos simplesinhos aí, tá bom? É, O Renato está agradecendo, já está saindo. O Lucas pediu uma dúvida aqui. Na 1D, eu usei a raiz de 36 para fazer as caixinhas. O número de caixinhas, porque são 36 dados, ok. Isso está correto? Exatamente, Lucas. Vamos lá olhar 36, a 1D, aliás. Na 1D, ele quer o da idade, né? Então você divide em 6 caixinhas. Essas 6 caixinhas, a primeira tem que começar antes, um pouquinho antes do 20, ou no 20, né? Porque o primeiro dado é 20 anos e 10 meses, então é 20, alguma coisa, né? E o último dado é 48, né? Se não me engano. Então a última caixinha tem que passar de 48 anos e 11 meses, né? Que dá quase 49.
Então tem que englobar até o 49. Então de 49 a 20 tem 19. Você pode escolher fazer de 20 até 49, tem 29, né? Desculpa. Faz de 30, faz caixinhas de tamanho 5. 6 caixinhas de tamanho 5, né? E aí a primeira caixinha você começa ou no 19 ou no 20, e a última você acaba no 50 ou no 49, né? Então, aí onde começa exatamente, você pode escolher aí, desde que comece um pouquinho antes do 20, tá bom? Tirou sua dúvida, Lucas? Fez o 19 até o 49, de 5 em 5 anos. Certinho, perfeito, Lucas. Perfeito. Bom, então tá todo mundo se despedindo e já saindo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Na quarta-feira a gente tem outra aula, tá? Se vocês quiserem também assistir a aula da parte da manhã, é das 9 às 11 da manhã. Então na quarta-feira agora, dessa semana, a gente também tem aula sobre a lista um ainda. Então continuem fazendo a lista um. E se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam na aula de quarta-feira, porque aí vocês ainda vão ter mais uma semana ainda para acabar a lista um. Então na aula de quarta-feira a gente pode combinar de se encontrar e vocês tiram o resto das dúvidas que aparecer ainda até quarta-feira. Tá bom? Pode ser assim? Tudo bem? E a gente encerra a aula aqui hoje, tá? Tudo certinho? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, óbvio que eu ainda tiro, mas se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente se encontra de novo na quarta-feira. Inclusive, se quem quiser assistir aula de manhã na quarta-feira pode assistir, tá bom? Tudo bem? Então, se ninguém falou nada, tchau para vocês. Até quarta-feira, então, tá bom? Então eu vou dizer